Olá, alunos, tudo bem? Vamos aí, né, a mais um fechamento do capítulo, tá? Desse capítulo 3 da matéria de ciências, com o tema agressões ao planeta Terra, um tema bastante polêmico, que cada vez mais, né, os estudos aí sobre o meio ambiente, ele vem mostrando, né, que o homem ele tem um papel fundamental sobre ele, né? Pois o que? Ele é o responsável, cada um de nós somos responsáveis pela poluição que vem trazendo aí sérias consequências a todos os seres vivos no planeta, tá? E todo esse processo, ele está o quê? Evoluindo diante de nós, né? E o que cada um tem feito, né? Qual que é o papel de cada um, das lideranças, né, do planeta aí, né, dos governantes, enfim, cada um tem o seu papel, né, e a gente precisa estudar, precisa entender e precisa praticar de fato essas ações, que não fiquem só aí no papel, né, que não fiquem só na conversa, mas que cada um possa fazer a sua parte, tá? Então é assim, todos os biomas, né, e climas do nosso planeta Terra, eles estão sendo agredidos. E assim, é com uma intensidade muito grande, né? E ela tem as suas variáveis aí. E essas agressões, elas estão levando os biomas, né, e aos climas também, vamos chamar assim, que está acontecendo um estado de convulsão, né? O qual tem o que? Causado um aumento da temperatura, vocês puderam ler aí, além que do limite tolerável, né, para esse sistema, a contaminação do solo, das águas, do ar também, principalmente, né? E aí provocando um grande desequilíbrio, né, na ocorrência o que das chuvas, e o que faz com que essas regiões elas sejam muito castigadas, com grandes períodos de estiagem, enquanto que outros lugares, eles acabam sofrendo os danos causados pelas chuvas em excesso. Então, no lugar a escassez da chuva, em outros a chuva em excesso, tá? E esses impactos ambientais, além da chuva, né, também, eles serão causados no futuro breve e aí certamente levarão o sistema a um colapso, tá? Do qual que não se pode avaliar agora essa extensão, mas a gente sabe que pode colapsar, tá? E todo esse processo, ele está evoluindo diante de nós. E é o que eu falei no início, cabe a cada um, né, exercer o seu papel, porque, como eu falei no início, né, poderá entrar aí num colapso. Vocês puderam ver no início do capítulo, tá? Lá na página 4, falando sobre a hipótese de Gaia, né? O que é a hipótese de Gaia, né? Foi um cientista chamado James Efraim que elaborou essa hipótese, né? E ela afirma que o planeta Terra, ela é um ser vivo. Nós não somos seres vivos? E aí ele afirma também que ela é um ser vivo, que tem capacidade própria de reagir a mudanças e se autorregular, né? E tem essa característica de controlar as condições do ambiente que permite a vida, tá? Ela controla todas essas condições que favorecem a vida dos seres vivos. Se todas as pessoas percebessem e tivessem a consciência de que a Terra, ela também é um ser vivo, né? Talvez agissem o quê? De uma forma diferente. Então, por isso, nós devemos o quê? Ter carinho, né, com o nosso planeta, tá? Nossos cuidados devem ser constantes. Infelizmente, muitas pessoas ainda não têm esse respeito por Gaia, né? O que acontece? O planeta Terra, né? Eles acabam causando os desastres. Um exemplo desses desastres: queimadas, desmatamentos, né? As poluições principalmente. E aí, mesmo que a Terra tente se recuperar de todos
esses efeitos, né, eles acontecem e podem permanecer, tá? E aí nós temos alguns exemplos desses efeitos aí, né? Um deles eu vou falar é o efeito estufa, tá? Que continua também no capítulo aí que vocês leram depois, que fala da hipótese de Gaia. E o efeito estufa, ele nada mais é do que um fenômeno natural, tá? E ele é ocasionado o quê? Pela concentração de gases na atmosfera, os quais eles formam uma camada que permite a passagem desses raios solares e a absorção do calor. E esse processo, ele é responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada, garantindo que o calor necessário. Porém, né, como nós vimos, se trata, né, de um fenômeno natural, mas ele é intensificado devido à crescente queima de combustíveis, tá? De combustíveis fósseis, devido que a industrialização das fábricas, né, das fumaças que saem das chaminés, ou a questão do esgoto, né, irregular, que não há tratamento de esgoto, então os dejetos são depositados nos rios, tá? E também devido às atividades humanas. E aí a consequência de toda essa intensificação é o quê? O aquecimento global, tá? E que resultará aí em vários efeitos. Depois a gente vai falar um pouquinho de todos esses efeitos, vamos falar dessas consequências também, conforme a gente for corrigindo as atividades, tá bom? E para alertar toda essa situação, né, do efeito estufa, do aquecimento global, diversos países, entre eles, né, o nosso país, o Brasil, eles assinaram um protocolo no ano de 1997, chamado de Protocolo de Quioto, né? E qual que era o intuito desse protocolo, né? O principal é o que? A redução dessa emissão de produtos que causam danos à camada de ozônio. Então, agora a gente vai fazer a correção das atividades e conforme nós formos fazendo, daí a gente vai falando um pouquinho, né? Respondendo a essas perguntas, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui da página 4, né? Vocês puderam observar, aí observar essas imagens, essas 3 imagens aqui, né, da apostila que mostra, ó, aqui a emissão de gases, né, poluentes, aqui garrafas PET, olha a poluição aqui das fábricas, né, isso aqui é quando a gente fala em industrialização, né, a revolução industrial que veio com as fábricas, tá? Com as novas indústrias, né? E aqui uma imagem do planeta Terra chorando. Por conta do quê? Olha aqui o carro, essas 3 imagens que estão aqui, elas estão aqui no planeta Terra, tá? Então, vamos lá na questão 1, tá? Então, vou organizar aqui para vocês. Melhorou? Então, por que o planeta Terra está chorando, né? Então, assim, conforme a foto em destaque, aparecem o quê? Intervenções negativas do ser humano, como que a poluição do ar e também a poluição da água, né? A 2, escreva quais são essas contribuições mostradas nas fotos. A poluição foi produzida pelos carros, a poluição da água, né, com as garrafas PET, que é o que eu acabei de falar, e a poluição do ar produzida pela fábrica. E a 3, né, quem que é o responsável por essas contribuições negativas? São feitas pelo próprio homem, pelo ser humano, né? O animal, ele não é capaz, ele não provoca tudo isso, então é a ação do próprio homem, tá? E aqui 2 contribuições positivas que o homem pode fazer ao meio ambiente. A reciclagem do lixo, utilizar filtros nas fábricas, estão acompanhando aqui? A professora tá aqui, ó.
Utilizar filtros nas fábricas, né? E também nos carros. Plantar árvores também ajuda bastante. Cuidar do seu espaço, não sujando ou estragando, tá? Então, agora vamos para... Pessoal, vão deixando certinho na apostila, tá? Aqui a professora não vai ler, porque cada um já leu o seu, né? Eu fiz um apanhado geral. E vocês também puderam assistir ao vídeo que fala um pouquinho de cada assunto, né? Então, agora a gente tem aqui as questões. Nós vamos falar um pouquinho das questões desse texto aqui, perdão, que fala da história do incêndio do Jequitibá de Carangola, tá? Que é desse texto aqui que agora nós vamos responder, certo? Então, aqui, letra A. Quem foi o inimigo mortal, né, do Jequitibá? E o que ele fez com a árvore, tá? Então, foi o homem, né, que colocou fogo no Jequitibá. E uma atitude positiva em relação ao meio ambiente, que ajuda na preservação. Escreva 2 atitudes contrárias do inimigo. Então, aqui nós temos, né, plantar e cuidar de árvore. Então, são contrárias, tá, gente? E são atitudes de pessoas que se preocupam com o meio ambiente, né? Aqui na letra C, pede para vocês, né? Falam que esse texto é da letra de uma música, tá? Feita por Helios Skindi. E é para vocês escolherem um dos parágrafos que vocês mais gostaram e fazer um desenho que o represente, tá? Então, aí o desenho é pessoal, depois eu vou dar uma olhadinha, né? Conforme vocês vão me mandando, tá? E na letra D, nós temos aí, né? A questão que diz que, infelizmente, né? A história do Jequitibá, ela se repete todos os dias por homens que não têm consciência ecológica, né? Ou seja, eles não pensam em preservar o meio ambiente e só destroem. A queimada, ela é uma das formas da destruição da natureza. Então, é para vocês relacionarem, né, o que vocês estudaram sobre efeito estufa com essas queimadas. Então, o que a professora colocou aqui? Que a queimada, ela é uma das formas de prejudicar o efeito estufa ou o aquecimento global. A fumaça, ela liberada, né, pela queima das árvores, aumenta essa poluição e, consequentemente, o aquecimento global, tá? Pessoal, se vocês fizeram mais ou menos igual a resposta da professora, eu vou considerar, tá? Vocês não vão ficar apagando, a não ser que vocês não tenham, a resposta não tem nada a ver. Aí não tem problema apagar e fazer como a professora fez, tá bom? Aqui na letra E, lá em cima, os amigos inconformados perguntavam por quê? Por quê? Por causa de um gigante, um homem do mal com arma de fogo, lutou, né, com os homens do bem e suas espadas de água. O fogo morreu, talvez o gigante também. Então, este, gente, é o último parágrafo, né, do texto Jequitibá. Essa atividade, ela pede para vocês refazerem o último parágrafo, mudando o final dessa história, tá? Então, é uma resposta pessoal, a professora não realiza aqui, tá? Na correção, mas depois eu olho com carinho a resposta, o final de cada um, tá bom? No pesquisando, vocês estão vendo esses post-its aqui, né? Pede para vocês relerem o texto, tá? Talvez a seiva não pudesse mais subir. A seiva relatada no texto, ela é composta por substâncias que elas ajudam no crescimento e mantêm a vida da árvore. Então, se vocês não pesquisaram, tá? A professora trouxe aqui para vocês, né? Então, esse primeiro item aqui, tá? Quais são os tipos de seivas existentes, né? Então, eu tenho aqui a primeira resposta, é a seiva bruta e a seiva elaborada, tá?
Qual que é a sua composição? Ou seja, deixa eu só mexer aqui um pouquinho. Do que elas são formadas, né? Então, aqui, ó, a seiva bruta, ela é formada pela união de água e sais minerais. E a seiva elaborada, ela é formada pelos compostos orgânicos na fotossíntese. Se vocês quiserem pegar um papelzinho de caderno e fazer igual a professora fez, aí vocês colhem aqui, tá? Esse espaço que eu colei, ele é da letra E. É que eu aproveitei aqui, porque como eu não precisei fazer, eu acabei colocando aqui. Mas façam a resposta e colhem mais para baixo aqui, para vocês deixarem o resultado dessa pesquisa, tá? E o último item, como se chamam os vasos que as plantas utilizam para transportar as seivas, né? Então, aqui a seiva bruta, ela é transportada pelo xilema e a seiva elaborada é transformada pelo floema, tá? A gente não vai entrar em detalhe disso daqui agora, mas é mais para vocês saberem, tá bom? Uma pesquisa bem sucinta, tá? Se vocês quiserem deixar essa que a professora tá corrigindo aqui, que eu fiz, podem deixar, tá bom? Continuando. Aqui na número 2, da página 16, a abertura deste capítulo, há uma ilustração do planeta Terra chorando, né? Lembra que nós vimos? E agora é a sua vez, faça uma ilustração no espaço abaixo, só que agora vocês vão desenhar um motivo para que a Terra não chore mais, tá? Então, qual que é o tipo de desenho que poderia ter feito aí, né? Plantar árvores, reciclar lixo, limpar o espaço e aquelas atitudes importantes que são contrárias à destruição e que a Terra não pode mais chorar, tá bom? Agora aqui, pessoal, página 17. Veja a frase abaixo. Ela está escrita em códigos, né? Descubra o que está escrito e reescreva no espaço apropriado. Então, aqui a professora fez já, tá bom? Ó, então, qual que é a frase? A chuva ácida destrói o habitat dos animais. 4. Marque verdadeiro para as frases verdadeiras e falso e F para as falsas. Letra A. Para acabar com a chuva ácida, deve-se diminuir a quantidade de poluentes lançados no ambiente. Tá correto? É verdadeiro? Sim. Letra B. As queimadas que ocorrem nas florestas lançam poluição na atmosfera. Correto também, então é verdadeiro. C. A fumaça produzida nas indústrias não causa efeito estufa. Falso. Elas provocam sim, elas causam, né? Elas intensificam. E a chuva ácida ocorre da mesma forma que o efeito estufa. Falso, tá? Número 5. A inversão térmica ela ocorre devido à quantidade de poluentes existentes no meio ambiente e presos entre duas massas de ar frio, próximo à atmosfera, e outra de ar quente. Isso dificulta, né, a dispersão dos poluentes. Quais são as ações dos seres humanos que devem fazer para diminuir os poluentes das grandes cidades? Incentivar os transportes coletivos, né? Evitar o uso de carros, andar de bicicleta, usar filtros nas fábricas e evitar as queimadas, tá? E eu li aqui, mas aí depois vocês arrumam, tá, gente? Que a professora não viu que não estava aparecendo. Então, daqui a pouquinho vocês parem o vídeo aí, na hora que for fazer a correção, para vocês poderem organizar o de vocês também, tá? A camada de ozônio, ela é uma espessa camada de gás que protege o planeta Terra, né? Como que a camada de ozônio faz essa proteção? Ela faz, né? A camada de ozônio protege o planeta, impedindo que os raios ultravioleta entrem na atmosfera, evitando assim doenças de pele e o superaquecimento da Terra, tá bom? Continuando,
Estamos acabando aí as questões, né? Tá? Agora aqui na página 18. Deixa eu aproximar para vocês. Então, leia as alternativas abaixo e assinale a frase errada. Um ser humano consciente se preocupa com o meio ambiente. Tá errada essa frase? Não. A chuva ácida prejudica os monumentos, as pontes e os viadutos. Ela prejudica, né? Então, não tá errada. O CFC, antigamente usado em latinhas de spray, né? Um componente de desodorantes ou inseticidas, ajuda a destruir a camada de ozônio? Ajuda. O efeito estufa não altera o clima do planeta? Essa frase está errada. Ele altera sim, tá bom? Então, agora, número 8. Cada vez mais os efeitos que ocorrem no meio ambiente são provenientes das atitudes dos seres humanos. Assinale com um X as atitudes que um cidadão ele deve ter para ajudar, né, a evitar o efeito estufa. Então, são essas 3 primeiras, tá? Diminuir o uso do seu carro, usar o transporte coletivo e plantar as árvores. Por que plantar as árvores? Até coloquei uma observação aí, né? Porque elas absorvem esse gás carbônico, tá? Na número 9, para vocês procurarem aí em jornais ou na internet, vocês não têm acesso a jornais. Hoje em dia ninguém mais tem, né, gente? É muito difícil, porque a gente tem que tudo agora na internet. Então, para vocês aí procurarem uma notícia que fale sobre a poluição das cidades. E aí vocês colam a notícia, né? Ou se vocês não tiverem como colar e imprimir, não precisa. Mas após a leitura, escreva como que esse tipo de poluição poderia ser evitado, tá? Tá valendo isso, que a professora não vai cobrar também que vocês façam a impressão aí em casa, que muita gente não tem impressora, né? Tá bom? Agora, deixa eu arrumar aqui meu pedestal que tá. Agora vamos ver aqui. Opa, desculpa, gente. Essa aqui da página 19, tá bom? Então, aí na página 19, assinale a alternativa correta. Então, na número 10, a correta é a letra A. A chuva ácida, ela prejudica o meio ambiente, porque destrói plantações, né? E eu coloquei aqui como continuidade. E os habitats dos animais também. 11. Abaixo há algumas consequências importantes causadas pelo efeito estufa ao meio ambiente, exceto uma delas. Então, nós temos aí a letra E, exceto essa, né? Que ajuda nas plantações, aumentando a sua produção, tá? 12. A inversão térmica pode trazer prejuízos à saúde do homem? Assinale a alternativa correta. A correta a B, sim. A inversão térmica pode trazer problemas respiratórios, ok? E finalizando, né? Aqui tem uma experiência, né? Alguns alunos vieram me perguntar da experiência que tá lá embaixo, tá? Para vocês fazerem o quê? Uma comparação de temperatura. Quem tem 2 termômetros, porque aqui pede 2 termômetros, né? Pode fazer em casa de boa, tá? E aí depois só responde aqui nessa página, né? Nessa daqui, tá bom? Mas quem não fez, não tem problema, tá bom, gente? Porque é difícil hoje em dia fazer um experimento assim, sem o material. Se a gente estivesse em sala, tudo bem, né? A professora não fez também porque eu tenho um termômetro aqui, então não fica inviável, né? E para finalizar, o que vocês aprenderam, né? Então, nós temos aí os desequilíbrios ambientais, né? 3 exemplos aí de desequilíbrios: a poluição, o desmatamento e as queimadas, né? O que a poluição pode causar? Chuva ácida, né? Destruição da camada de ozônio, a poluição, o desmatamento e as queimadas, tá? A destruição da camada de ozônio, a inversão térmica. O que é essa inversão térmica? Então, tudo isso vocês viram lá na leitura, né?
quando a temperatura se inverte, quando ela está quente e de repente fica frio. Então, essa é a inversão térmica, tá? E a chuva ácida, né? Como que a gente pode prevenir isso? Através da diminuição rapidamente, né, dos poluentes lançados na atmosfera, aumentar o número de filtros nas fábricas, diminuir as queimadas, tá? Deixa eu abaixar mais aqui um pouquinho para vocês, que às vezes eu tô lendo lá e eu esqueço que não tá centralizado aí, tá? Ajustar os escapamentos dos automóveis e melhorar e incentivar o uso do transporte coletivo, né? Tá bom? Quando aqui fala das causas, né? O que intensifica o efeito estufa, né? Quando tudo isso aqui é responsável por intensificar o efeito estufa, que é o que eu falei lá no início, né? De quando nós iniciamos aqui. O superaquecimento global, né? E aí, quais são os efeitos dele, do superaquecimento? O derretimento das geleiras, o aumento da quantidade de água no mar, tá? Os ecossistemas, como o mangue, né? Eles são afetados. Devido à falta de chuvas, a seca do solo é inevitável, tá? E nós temos também o que? As inundações, né? Algumas áreas litorâneas, algumas doenças, principalmente a dengue, tá, gente? Podem aparecer em lugares onde nunca existiram, tá? Então, pessoal, eu espero assim que vocês tenham aproveitado esse momento, tá? Nós conversamos um pouquinho, refletimos, né, sobre esse assunto e que cada um faça a sua parte, que a gente não fique aqui só no papel, né? Que cada um pratique aí a sua ação, né? Pense no